Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, muita paz a todos vocês. É uma enorme satisfação estarmos mais uma vez aqui nesta abençoada casa para tratarmos de assuntos muito importantes. E hoje o nosso assunto, o nosso tema que pretendemos abordar com vocês é um tema bastante interessante. Um tema que já deixo advertido, vou deixar registrado, advertido, que nós não estamos aqui para estabelecermos diagnósticos ou prognósticos no que diz respeito à temática que nos propusemos a explorar nesse dia. E a temática, evidentemente, é relacionada à questão do autismo. E reitero que o que nós falarmos aqui, em hipótese alguma, terá qualquer palavra final, terá qualquer caráter de absoluto. Nós apenas cumpriremos o nosso trabalho em darmos uma visão panorâmica em torno deste tema, que exige maiores aprofundamentos, um tempo muito mais amplo e dilatado para que ele possa ser efetivamente explorado. Mas o nosso trabalho de hoje é trazer a todos, em torno dessa temática, reflexões para que nós possamos extrair as conclusões em torno da visão espírita, em torno da questão do autismo. Para que nós possamos nos situarmos dentro desta abordagem do tema o autismo, nós, didaticamente falando, fizemos uma divisão para facilitar o entendimento de todos vocês. Primeiro, nós vamos falar sobre o aspecto puramente médico, em termos gerais, é claro. E depois, na segunda parte, nós então iremos abordar a temática com base na visão espírita relativamente à questão do autismo. Então, abordando nessa primeira etapa, nessa primeira frente de análise sobre o aspecto da ciência médica, o que nós podemos entender por autismo. O que é o autismo? Acredito que muitos de vocês, os que estão aí nos dando o carinho da sua audiência, já devem ter ouvido ou até mesmo tem casos próximos ou até mesmo na família de pessoas que vieram com esse distúrbio. Primeiramente, o importante é nós entendermos o que significa o vocábulo autismo. Autismo, se nós desdobrarmos, decompormos o vocábulo, nós teremos duas palavras que formam o vocábulo autismo. A primeira palavra é o prefixo autos, que vem do grego autos. E autos significa o quê? De si mesmo. Algo inerente à própria pessoa. De si mesmo. Autos. E depois, esse vocábulo, o autismo, vem acompanhado do sufixo ismo, que significa ação ou estado. Juntando esse prefixo autos ao sufixo ismo, nós teremos então a palavra autismo, que significa aquele que está. Aquele que está envolto de si mesmo. Por aí, vocês já podem extrair algumas
conclusões que o autismo é um distúrbio que se caracteriza pela condição daqueles os que se consideram ou são considerados portadores desse distúrbio, aqueles os que ficam dentro de si mesmo, dentro da sua realidade, dentro do seu mundo. E diante desse estado de estar dentro de si mesmo, nós já vemos a partir daí que existem características marcantes àqueles os que estão à mercê dessa patologia. E uma das características marcantes é que os autistas, que são aqueles os que têm essa patologia, esse distúrbio, o autismo, uma das características marcantes pelo fato de estarem dentro de si mesmos, vivendo a sua realidade interna, existe o quê? Como característica do autismo, uma grande dificuldade no que diz respeito ao processo comunicativo. Esses pacientes têm uma dificuldade muito grande no que diz respeito ao processo de comunicação, de interação uns com os outros. Haverá em determinados níveis, e o autismo ele tem 3 níveis, o nível leve, o moderado e o severo. Então, as características é uma dificuldade no processo de comunicação, dificuldade no processo de relacionamento interpessoal. Aí nós já estamos vendo que haverá também um prejuízo à formação de vínculos interpessoais e problemas relacionados à fala e, consequentemente, ao aprendizado. Qual efetivamente é a causa desse distúrbio, segundo a ciência médica? As causas mais abrangentes, segundo a medicina, circunscreve-se ao aspecto genético, que responde em torno de 99% como elemento causal ao surgimento desse problema, desse distúrbio. Então nós estamos vendo aí que a genética responde, segundo a ciência, por um grande número de pacientes que são portadores, que apresentam esse distúrbio. E por conta de estar relacionado ao processo genético, nós estamos vendo, portanto, que isso tem um nascedor, ou seja, esse distúrbio tem a sua nascença, a sua gênese, mesmo porque é de origem genética, nós estamos falando, a sua gênese, portanto, é desde a formação do embrião, depois do espermatozoide ter se unido com o óvulo, forma o ovo ou zigoto, que a partir daí entra num processo de divisão celular constante, e aí não para mais, transforma-se aquele ovo ou zigoto num embrião, passado um tempo esse embrião transforma-se num feto. Então é justamente no mecanismo de divisão celular, segundo a ciência, que se estima que ocorra, nesse dado instante da divisão celular, para a formação das células neuronais, os neurônios, portanto, que algum gene está aí sendo acionado, em função disso, passa a desencadear
esse impulso neuronal e que futuramente vai culminar com o surgimento desse distúrbio de natureza autística, que se começa a observar algumas alterações, aqueles os que são considerados pacientes autistas, a partir de 1 ano de idade, 1 ano e 3 meses, 2 anos, se verifica que as crianças que são consideradas portadoras desse distúrbio apresentam as características que eu mencionei anteriormente. Principalmente quando a mãe nota que o seu bebê não faz um contato visual, que chora muito ou não chora absolutamente quase nada, que parece aquela criança que não dá qualquer tipo de trabalho, uma criança boazinha. É preciso que os pais estejam muito atentos, alertas aos primeiros sintomas. A mãe, por exemplo, quando ela está amamentando, se ela percebe que o bebê, naquele momento, não faz contato visual com ela, não chora ou chora demais, é irritadiço, enfim. É caso para se observar, porque os primeiros médicos são os pais, que precisam observar porque existem, graças a Deus, todo um sistema de tratamento para esse distúrbio. Quanto mais cedo diagnosticado, tanto melhor será, porque haverá de se evitarem graves danos ao processo de formação daquele indivíduo que já vem ao mundo com esse distúrbio de natureza do neurodesenvolvimento. Distúrbio do neurodesenvolvimento que implica numa série de consequências ao desenvolvimento pleno daquele ser que está aí em vias de ser diagnosticado com esse distúrbio, com essa patologia. Trata-se, portanto, de um distúrbio de neurodesenvolvimento. E distúrbios do neurodesenvolvimento implica em várias consequências relacionadas à dificuldade do aprendizado, à dificuldade da fala, à dificuldade na audição, à dificuldade de compor relacionamentos. São várias as consequências. Então nós estamos vendo aí, de uma forma muito sintética, o autismo sob a ótica da ciência médica. Qual é efetivamente a visão do Espiritismo em relação a essa temática, em relação ao autismo? Nossa opinião vai ser dada com base em Allan Kardec, ali no capítulo 7, que trata do retorno à vida corporal, justamente na questão de número 372, em que as questões número 371, 372 em diante estão encartadas no capítulo 7. Prestem bem atenção, capítulo 7, que tem o título de Retorno à Vida Corporal. É o codificador, ao seu tempo, no século XIX, preocupado com a gama de infelizes e sofredores, os portadores de anomalias ou afecções mentais, psiquiátricas, ao seu tempo, e aquilo fez com que o codificador reunisse aí, nesse capítulo, nessa obra, o Livro dos Espíritos, perguntas endereçadas à espiritualidade superior para que ele fosse informado qual efetivamente era o papel, a causa que implicava no surgimento daquelas doenças psiquiátricas que ao seu tempo se utilizava expressões, hoje não mais se utiliza as expressões porque são termos muito pejorativos, mas para o seu tempo era o que tinha na época, então estava valendo. O que nós estamos falando é com base em expressões extraídas aí do Livro dos Espíritos, que naturalmente foi publicado no século XIX, e essa era a realidade daquela época.
Repito, não se utiliza mais esses termos. E Kardec, então, perguntou ali na questão de número 372 do Livro dos Espíritos, qual é efetivamente a finalidade dessas pessoas consideradas os cretinos ou os idiotas de reencarnarem? Qual é a finalidade da reencarnação desses indivíduos? Registro mais uma vez que a expressão cretino ou idiota era utilizada na época do século XIX. Hoje não mais se utilizam essas expressões. Se utiliza ou pessoas com necessidades ou com dificuldade intelectual ou mental. Não nos utilizamos mais desses termos, repito, por serem pejorativos. Pois bem, qual foi a resposta dada pelos espíritos? Se trata desses portadores dessas anomalias mentais. Isso não estamos nos referindo a tão somente um tipo de afecção ou distúrbio ou anomalia de natureza mental, psiquiátrica, mas a uma gama imensa. Quando Kardec fez essa pergunta, ele estava perguntando a espiritualidade de uma forma ampla, das doenças mentais de uma forma geral. Por que os doentes mentais, porque as pessoas com deficiência intelectual ou deficiência mental reencarnam? Qual a finalidade dessa reencarnação, dessa existência salpicada de dificuldades e que muitas vezes os fazem ficar num ostracismo? Recordam-se do que nós havíamos falado sobre aí a decomposição do vocábulo autismo, que é aquele que está dentro de si mesmo? Pois bem, então Kardec ficou preocupado com a situação os portadores dessas anomalias mentais, o porquê que, qual a finalidade da existência deles, se eles estavam sempre presos ao mundo deles, alheados à realidade. E os espíritos responderam, primeiramente, é um caráter de existência com a finalidade de expiação. Expiação, olhem aí. E a expiação, nós aprendemos, ocorre quando nós burlamos o mecanismo da lei divina, perpetrando nossas ações ou omissões, que irá gerar consequências, danos, prejuízos, sofrimento a outrem. Então, a consequência de estarmos numa existência sob o aspecto finalístico de uma punição, ou seja, de uma expiação, é que significa que nós cometemos alguma infração à lei divina que culminou com essa existência sob o aspecto existencial punitivo, ou seja, expiativo. Expiatória essa existência, portanto. Essa é a primeira resposta dada pelos espíritos. E eles disseram mais. Se constitui essa existência num constrangimento, aqueles os que vêm com essas anomalias de natureza mental, e também numa dificuldade em que eles não conseguem expressar, exteriorizar a sua vontade, o seu pensamento, porque os órgãos do sentido, no caso o cérebro, está com esse problema. Já vem desde o nascimento com esse dano neuronal, neurológico. Então, essa foi a primeira pergunta feita por Kardec. Se nós conjugarmos essa pergunta e resposta de número 372 ao capítulo 19 da segunda parte da obra de André Luiz, intitulada Evolução em Dois Mundos, nós vamos absorver a informação deste ilustre espírito, que também foi médico, olhem só um detalhe, que foi médico aqui na Terra, André Luiz. Perguntaram a ele justamente aí, nesse capítulo 19, que traz a seguinte informação, o seguinte registro, nome do capítulo 19. Predisposições mórbidas. Olhem só. Perguntaram para André Luiz se essas predisposições a desenvolvermos patologias de natureza orgânica, física, se tem
alguma predisposição aí impressa em nosso perispírito. Qual foi a resposta dada por André Luiz a essa indagação? Ele diz sim. Todo erro que nós perpetramos, erro esse que guarda uma certa gravidade, que gere profundos abalos à vida daquelas pessoas que serão consideradas as vítimas de nossas ações, além de fazer com que essas pessoas, destinatárias das nossas ações maldosas, também haverá essas ações não somente de gerar prejuízo a essas pessoas denominadas vítimas, mas automaticamente nós seremos prejudicados, nos recordando que Jesus havia dito, que a cada um será dado segundo as suas obras, segundo as suas ações. É reflexo, portanto, nossas vidas de tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje e que fizemos no passado, distante ou não. Então, André Luiz diz que, diante dessas condutas que produzem danos à vida dos outros, nós entraremos num processo de culpa, num processo de remorso. E esse remorso, esse sentimento de culpa, ele vai ficar num processo de circuito fechado, que é o chamado monoideísmo, situação segundo a qual o ofensor acaba entrando num processo de culpa tão grande, de culpa tão profunda, que ele cria um mecanismo mental que desagrega a sua estrutura psíquica, gerando aí desequilíbrios no campo cerebral, porque a culpa, ela nasce aonde? Ela nasce na nossa mente. E uma vez gravitando esses sentimentos de remorso diuturnamente, dia após dia, estamos aquele sentimento de culpa, isso vai desagregar as nossas energias, a sinergia de forças que possuímos sob aspecto mental, diz André Luiz. Então, esse desagregar de forças por conta desse circuito fechado do qual estaremos inseridos em função do remorso que nós agasalharmos de forma constante, diária, entra dia, sai dia, entra semana, entra mês, entrando, estamos naquele sentimento de culpa. Aquilo vai produzir, diz André Luiz, um desequilíbrio tão grande na acústica de nossa alma, no campo mental, que se não fizermos algo para contrapormos aquele remorso, aquela culpa, aí viria o quê? Viria a reparação de irmos junto àquelas vítimas, por isso a importância do perdão, disse Jesus, reconcilia-te sem demora com o teu adversário, disse o mestre, reconcilia-te sem demora com o teu adversário. Em razão disso, nós temos que nos esforçarmos para eliminar esse remorso, essa culpa, porque se não eliminadas, a culpa, o remorso, vão produzir desagregações perispirituais, e o perispírito, uma vez manchado por esses desequilíbrios ocasionados pelo remorso esse que nasceu de ações às quais entramos neste estado, nessa sintonia da culpa, nós iremos desagregar o equilíbrio das células neuronais localizadas no perispírito, e isso vai produzir o quê? Desequilíbrios que irão ser repassados para futuras reencarnações. E futuras reencarnações significa o quê? Outras oportunidades em outras existências, em outros corpos. Então, o nosso perispírito vai transferir para os futuros corpos essas anomalias provocadas pelo desequilíbrio aos quais nos entregamos em razão de termos agasalhado a culpa ou o remorso. Então, se conectarmos esse capítulo 19, segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos, com a questão 372, nós vamos ver que há uma sintonia perfeita de informações nos mostrando, portanto, que aqueles os que se desequilibraram em função de ações perpetradas no campo do mal, hoje se ressentem após o seu corpo perispiritual terem absorvido esses sentimentos que geraram perturbações na psique, na estrutura neuronal do perispírito, que quando em contato com o mundo físico através de um novo nascimento ali, na formação de um novo corpo, via
ovo ou zigoto, embrião e depois um feto, vai transpassar o perispírito para aquele conjunto de células em constante formação e mutação, as alterações às quais aquele perispírito já tem revestida, registrada em si. Então é muito sério. André Luiz, portanto, nos mostra da importância do trabalho de reparação aos danos que nós ocasionarmos aquelas que se constituíram em nossas vítimas. Ele diz que mesmo assim, apesar de termos sido perdoados, ainda pode existir um resíduo de culpa em nosso inconsciente profundo que virá à tona, como no caso de uma piscina que guarda o lodo no fundo e qualquer remeleixo nas águas, aquele lodo ele volta à tona. Então, mesmo sendo perdoados, pode ser, diz André Luiz, que uma parte dessa culpa fique decantada no nosso inconsciente profundo e numa existência futura, através de processos denominados gatilhos, vem à tona aquele lodo de nossa imperfeição, a nossa mente produzindo esses distúrbios neurológicos, do pensamento, do relacionamento, enfim. E naquela obra também de André Luiz, ali no capítulo 7, obra intitulada No Mundo Maior, nós vemos uma narrativa maravilhosa de um menino de 8 anos de idade que apresenta vários problemas. E essa obra No Mundo Maior, ela tem um caráter aprofundatório no campo da ciência médica em relação às diversas patologias de que nós, os humanos, somos acometidos em razão de nossas existências reencarnatórias, como é o caso da loucura, da epilepsia, do mongolismo, das doenças psiquiátricas de uma forma geral, do suicídio, do aborto. Então essa obra No Mundo Maior deve ser estudada com o maior carinho e apreço, porque ela vai nos dar informações substanciosas em torno da etiologia, ou seja, da causa de diversas doenças, as quais nós vemos muitos irmãos nossos serem acometidos. E nessa obra tem um menino, no capítulo 7, o caso de um menino, que é o personagem do capítulo 7, que veio ao mundo trazendo vários problemas, inclusive problemas de natureza mental. Ele é alheado à realidade, trouxe uma psicopatologia seríssima, mas qual a causa que motivou uma existência reencarnatória tão dolorosíssima como é o caso retratado em capítulo 7 da obra No Mundo Maior? Ele cometeu atrocidades há 200 anos antes dessa existência aí narrada nessa obra No Mundo Maior. Ele cometeu atrocidades, usou de fúria, ira, ódio, vingança. Isso culminou quando ele desencarnou no além, estava no além, nas regiões difíceis, trevosas, em que ele teve que passar por um processo de expurgação e resgate. Em função disso, ele foi sendo seviciado, atacado pelas suas vítimas, que depois de vítimas transformaram em algoz do outro lado da vida. E toda essa perseguição no astral, no além inferior, foi causando o quê? Um depauperamento das suas faculdades mentais, perispiritualmente falando, gerando o quê? Desequilíbrios, desarranjos na tessitura sutil do seu perispírito, dos seus neurônios perispirituais. E quando ele veio de regresso a esse mundo, todos aqueles desarranjos, todos aqueles desequilíbrios já estavam impressos, inseridos no seu perispírito, que estava doente. Uma vez o perispírito doente, gerou o corpo à sua imagem e semelhança, à sua imagem e semelhança. Qual era a imagem e semelhança do seu corpo perispiritual quando produziu um novo corpo nessa existência narrada nesse capítulo 7 dessa obra de André Luiz? Um corpo depauperado, um corpo que espelhou, refletiu a realidade íntima, perispiritual daquele ser reencarnante, produzindo ali uma existência cheia de dificuldades, de dores e de muitas aflições. Mas o bonito desse capítulo é o seguinte, é que no final o ministro Calderaro, que está ali com o André Luiz, que é o seu preceptor, diz que essas doenças de natureza mental, psiquiátricas, requerem muito amor, muito carinho para serem minoradas. Os efeitos que essas doenças produzem na vida dos pais e especialmente desses considerados os pacientes. Então todos aqueles os que estão nessa situação de autismo, não estou dizendo que são criaturas, como é o caso narrado aí nesse capítulo 7, que fracassaram, nós não sabemos o passado de ninguém, não vou penetrar no passado de ninguém,
Mas o que nós podemos dizer de forma geral é que o amor, como diz Pedro no seu Evangelho 4, versículo 8, o amor cobre uma multidão de pecados. Só o amor pode fazer com que essas doenças de fato sejam aí minoradas. Um forte abraço a todos vocês, muita paz, que Jesus nos proteja, nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Olá, amigos! Mais uma vez, nesse encontro tão gostoso, tão glorioso, em que falamos do Evangelho, em que buscamos reflexões a respeito do nosso caminhar, né, durante essa encarnação. E o gostoso é assim, estar sempre buscando um aprendizado, algo novo, que possa nos ensinar, que possa nos esclarecer. E às vezes nós vislumbramos uma palestra num sentido, e de repente a palestra toma um outro caminho, através da intuição, através das reflexões, e nos vemos surpreendidos às vezes com alguma coisa que está tão enraizado dentro de nós, algum sentimento, alguma tristeza, alguma ferida que precisa ser fechada, ou algo novo que vem mexer conosco durante a nossa reflexão, durante a nossa caminhada. Então nós temos que ter essa expectativa com relação às palestras, né? Que não se torne uma coisa morna, uma coisa fria ou por obrigação, mas que haja sempre em nós um coração aberto, uma mente aberta para buscar, para refletir sobre aquilo que está sendo falado. E, na verdade, é um agradecimento que nós iniciamos, né? A oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, falando do Evangelho, buscando reflexões, e a importância de todas essas reflexões, de todos esses aprendizados para a nossa vida. O tema de hoje é quando Jesus diz aos discípulos: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso foi extraído do Evangelho segundo João, no capítulo 10, e está no verso 10 também. Isso faz parte de um diálogo em que Jesus tem com seus discípulos, e nós extraímos desse Evangelho, nesse ponto, essa frase: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, agradecemos por essa oportunidade e pedimos, Senhor, intuição, a Tua guia junto aos mentores, nossos amigos espirituais, para que possamos mais uma vez, durante essas reflexões desse texto do Evangelho, possamos buscar, aprender, refletir. E certo é, Senhor, que aquele que fala, aquele que anuncia, aquele que na verdade coloca, que vem falando as palavras, vem intuindo através da palestra, é o primeiro a ouvir. Onde a boca está muito perto do ouvido, e nós somos os primeiros a ouvir e também buscar as reflexões necessárias. Por isso, Senhor, pedimos que durante esses minutos, esse tempo que estaremos juntos, possamos estar atentos, refletindo, e possamos ter uns minutos maravilhosos em paz, gozando da Tua presença. Que assim seja. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Onde Jesus, no diálogo com seus discípulos, ele deixa claro nesse ponto do Evangelho, e ele diz assim no versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não cuida das ovelhas. Mas eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Então, essa é a nossa reflexão. O ponto principal que nós tiramos aqui é que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Muitos pensadores, pregadores, enfim, pegam nesse texto, nessa palavra abundância e a transformam em material. Em que o Filho de Deus não pode passar privações, o Filho de Deus tem que ter riqueza, o Filho de Deus tem que ter prosperidade, que o Filho de Deus tem que estar numa condição social sempre avantajada, destacada, e não é assim, irmãos, não é assim. Quando Jesus fala em abundância de vida, ele fala na alegria íntima, na paz interior. A vida em abundância é aquela vida em que, na verdade, mesmo debaixo de prova, debaixo de necessidade, de carência material, mesmo num processo de quimioterapia, nós temos vida. E essa vida, ela vem lá de dentro como um fôlego, né? Como, na verdade, aquilo que é expirado através dos pulmões, assim também essa vida se reflete em nós. A vida em abundância. Então, os temores, as dúvidas, os medos, tudo que vem aparecendo na nossa vida, querendo nos combater, tirar a nossa paz, a nossa alegria, isso vem, na verdade, para que a nossa vida, a nossa presença de Deus, a nossa alegria interior, ela vai se murchando, né? Então, quando ele fala em mercenário, o que é um mercenário? O mercenário é aquele que sempre tem uma moeda de troca, ele sempre busca uma compra, né? Ele sempre quer um pagamento. Então, deixemos claro uma coisa, que quando os obsessores, quando a vaidade, o orgulho, tantos pensamentos negativos vêm nos rodear, eles buscam sempre uma troca, né? Nos dão, mexem sempre com a nossa vaidade, com o nosso ponto fraco de grandeza, de soberba, e ele vem até um ponto nos dando tudo isso, nos encorajando a pisar no próximo, a humilhar o próximo, e isso aí tudo vai passando e vai nos deixando sem vida na presença de Deus. Então eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas por que de tanta tristeza e tanto combatimento? É quando a nossa fé vai se esvaindo. Santo Agostinho fala no Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, no capítulo 27, a respeito da prece, em que ele fala que nós devemos orar, buscar as energias, buscar as vibrações, buscar a presença de Deus, o quanto a prece é importante na nossa vida. Então, irmãos, temos que manter a alegria no nosso coração. Um jardim, as flores, elas são regadas, elas são adubadas, elas são cuidadas. E, na verdade, nós nos dispomos a ser cuidados por Jesus, nós nos dispomos a ser cuidados pelos nossos amigos espirituais, pelos nossos mentores, porque quando fala em Jesus é todo um processo, né? É toda uma preparação espiritual, o que nos coloca como principal cuidado, né? Na verdade, nós somos cuidados a todo tempo, zelados, e é isso que Jesus vem dizer. Através de mensagens figurativas, né? De mensagens dentro de comparativos, né? Ele coloca parabolando, né? Dizendo-se pastor e nos intitulando como ovelhas. Então ele deixa bem claro, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O que ele deixa claro é que nós somos cuidados, que nós somos zelados, que nós não precisamos ter medo. Porém, nós precisamos tomar cuidado porque ele é a porta. E quem entra por ele salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Quer dizer, quem entra por Jesus. O que quer dizer isso aqui? O que é essa porta? É a porta do sentimento do amor fraternal, a porta da humildade. É a porta que nós devemos entrar, na verdade é uma porta estreita, larga é o caminho, como diz em outro ponto, e essa porta é estreita porque para nós entrarmos por essa porta precisamos deixar os nossos sentimentos, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa arrogância, não é? E nós, na verdade, nos colocamos com sentimentos negativos, a falta de perdão, né? Tanta ignorância que nos toma, mágoa,
E vamos deixando de lado todos esses sentimentos para que possamos entrar por essa porta. E entrando por essa porta, salvar-se-á, quer dizer, não é salvar para o dia da grande redenção, salvar-se-á do quê? Das tristezas, das quedas espirituais, emocionais, tantas coisas que vêm se apresentando na nossa vida, e diz assim: entrará e sairá e achará pastagem. Nós entramos na prova, nós saímos da prova, né? Certo é que vêm os combatimentos, as dificuldades, e principalmente quando nós perdemos um ente querido por desencarne, por alguém que está enfermo, que nós amamos, nós passamos por processos difíceis na nossa vida, mas nunca devemos perder a fé. Nunca devemos perder a nossa esperança. Nunca devemos perder essa essência de vida que Deus tem nos dado, porque a centelha está em nós, né? E muitas das vezes nós nos perdemos pela busca incessante do material, né? Nós colocamos equivalente ao processo espiritual, nós colocamos o processo espiritual, o crescimento espiritual em segundo plano e buscamos de uma forma desesperadora o material. Não importando que nós estamos ferindo as pessoas que estão do nosso lado, não importando se nós estamos nos machucando, nos ferindo, porque quando nós praticamos algo a alguém, o primeiro a ser machucado somos nós, né? Precisamos estar sempre atentos nisso aí, porque achamos que estamos saindo de uma situação, como diz o ditado, por cima, né? E na verdade nós estamos saindo combatidos da situação, né? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. E para a gente conhecer alguém, nós temos que ter o quê? Convivência, né? Então fica difícil nós falarmos de alguém, convivermos com alguém, na verdade, interagirmos com alguém de uma forma mais íntima, se nós não conhecemos a pessoa. Não é assim? Aquela pessoa lá, vê de longe, você admira a pessoa pode te admirar, mas nós não temos uma convivência com a pessoa, não é? Você admira, não temos essa convivência. Bom, o que é a convivência com Jesus? O que é a convivência com Cristo? A convivência com Cristo, o que é conviver com alguém? É se relacionar, é conversar, é abrir o coração, né? Porque quando nós temos um amigo pessoal, uma pessoa que está sempre do nosso lado, nosso irmão, nosso ente querido, nas nossas dificuldades, nas nossas tristezas, nossas angústias, nós abrimos nosso coração. Olha, meu amigo, olha, pai, mãe, meu querido irmão, eu estou passando por essa dificuldade, estou nessa luta, estou desempregado, enfim, nós abrimos o nosso coração para a pessoa, isso materialmente falando. Colocamos a nossa tristeza, colocamos nossos medos. E por mais que essa pessoa tenha condição de nos ajudar, essa ajuda ela vai ter um limite, não é? Vai ter um limite, ela pode dar um conselho, uma ajuda financeira, mas isso aí vai ter um limite, né? Agora Jesus não. Se nós começarmos a conviver com Jesus e, na verdade, conhecermos ou buscarmos essa abundância de vida, nós começamos a entender o quanto é importante essa convivência. Eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Eu conheço, lógico que Jesus nos conhece, não é? Faz parte da nossa vida, né? Faz parte de todo esse processo reencarnatório, todo o nosso planejamento. Existe todo um complexo espiritual que vai na verdade, traçar caminhos, processos na nossa vida, que nós possamos, na verdade, reencarnando, tomar as nossas direções, dentro do livre-arbítrio, mas sempre dentro daquilo que foi colocado para nós, né? E quando nós desviamos daquilo que foi planejado, existe sempre um plano B. Nós nunca ficamos desamparados, ou perdidos, ou abandonados, de forma nenhuma, né? Como ele diz aqui, o mercenário vem e abandona as ovelhas, ele foge, né?
Jesus não, ele está sempre cuidando. Então, nós precisamos ter cuidado com pessoas que estão ao nosso lado, que às vezes querem nos induzir alguma proposta, alguma coisa contrária, e nós sentimos que não está legal dentro da doutrina, dentro daquilo que nós aprendemos, dentro da educação que nossos pais nos deram. Então, nós temos que ter o quê? O princípio, o senso moral, né? De analisar, bom, isso para mim não é legal. Não, para mim não está bom. Por quê? Porque o mercenário, ele foge. Quando a coisa acontece, quando vem a situação mais difícil, nós ficamos sozinhos. E é comum, às vezes, a pessoa passar por um processo obsessivo, e quando ela está naquela situação mais difícil, dá a impressão que dá um vazio no coração. Por quê? O obsessor, ele foi até ali, ele te deu aquele prejuízo espiritual, emocional, e depois ele abandona, e a pessoa fica perdida, porque enquanto esse processo obsessivo está ocorrendo, parece que nós estamos cheios de coragem. Eu vou lá, eu vou tomar uma providência, eu vou fazer. E, de repente, uma providência dessa não dá certo, né? Dá uma coisa mais grave, um atrito mais grave, aí a pessoa fica sozinha. Então, é isso que nós precisamos estar sempre atentos. Em todas as decisões da nossa vida, buscarmos sempre o quê? Luz, né? Buscarmos entendimento, porque a abundância de vida, ela vem para quê? Para que tenhamos posições na vida que nos deem firmeza, nos deem segurança, né? Não precisamos vislumbrar ou achar que somente o material nos dá segurança, nos dá condição de vida. Sim, conforto, sim, tranquilidade econômica, sim. E a paz de espírito, onde fica? Estou conseguindo dormir? Estou conseguindo usufruir de tudo que eu tenho? Né? Ou eu fico oprimido, temendo perder isso, perder aquilo? Enfim, eu vivo numa roda gigante que está me oprimindo, que está me deixando angustiado com tudo que eu tenho material, mas eu não tenho o principal, que é a presença de Deus. Então, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Não é? Então, não é o material, não é a condição social, não. É o íntimo de cada um. É a forma em que nós estamos convivendo com Jesus. É a forma em que eu estou me dispondo a ser um discípulo de Jesus. O que é ser um discípulo de Jesus? Sair que nem Pedro, os 12 que saíram. Não, ser um discípulo de Jesus é aquele que, através das obras, das atitudes, da convivência social, no trabalho, na vida familiar, ele, na verdade, ele está sempre mostrando quem é Jesus no seu caminho. Né? Então, essa é a importância de estarmos conhecendo Jesus. Conhecendo. Então, quando nós vamos conhecer alguém e entregar na mão dessa pessoa, quando nós vamos numa instituição financeira aplicar algum dinheiro, algum valor alto, nós procuramos o quê? Conhecer aquela instituição. Quais são as garantias, quais são as seguranças que eu tenho, como que funciona, enfim. E às vezes nós, quando vamos conhecer uma pessoa, começamos a nos aproximar de uma pessoa, nós começamos a sentir essa pessoa, ver quem é, como é, se pode confiar realmente, principalmente numa empresa em que vai se promover alguém para um cargo mais elevado, né? Algum cargo que vai exigir mais confiabilidade, então se tem todos esses cuidados. Então vamos confiar no Mestre, lendo os evangelhos, vendo todas as prerrogativas de Jesus, o seu caminhar, o seu amor, a sua bondade, todas as promessas que ele tem feito, mais essa aqui, que ele é o bom pastor, e ele cuida das suas ovelhas, jamais as abandona. Isso vem nos trazer segurança, isso nos vem trazer confiança, isso vem nos trazer paz, isso vem nos trazer abundância de vida, não é? Então, nós vamos entrar dentro do nosso assunto, das nossas reflexões, dentro do Livro dos Espíritos, na questão 920,
O título diz assim, felicidade e infelicidade relativas, né? O homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Kardec pergunta aos espíritos na questão 920. Não, uma vez que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Mas depende dele, prestemos atenção, amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Está claro? Embora estamos, né, num planeta de expiação, de prova ou expiação, depende de nós aproveitarmos ou usufruirmos da felicidade que está naquele momento na nossa vida, as oportunidades de ser feliz. E o que nos traz vida, o que rega a nossa vida espiritual é fazer o bem. Toda vez que nós fazemos o bem, nós sentimos algo dentro de nós que se movimenta, que dá um refrigério. É como se a planta estivesse sendo regada. Faça isso. Faça isso. E vocês querem ver o frescor que dá no nosso íntimo, mais ainda? É quando você está magoado com alguém, você vai lá, com tudo aquilo que está dentro de você girando, para, na verdade, se afastar daquela pessoa, ou, enfim, você vai ali e faz ao contrário. Você vê a pessoa em dificuldade, com tudo aquilo que está dentro de você. Você quebra essa mágoa. É como se você desse uma machadada naquela lenha e ela se parte. Você vai lá e faz o bem para aquela pessoa. Uma pessoa que em um momento da vida te magoou. Uma pessoa que na sua ignorância julga-se seu inimigo. Aproveite essa oportunidade. É como se estivesse caindo no nosso íntimo um refrigério, um bálsamo tão gostoso em que renova as nossas forças. Tá? E esse adubo espiritual para nós se chama perdão, perdoar. Saber encarar as dificuldades da convivência em sociedade, em família, né? A convivência no trabalho, isso é ter coragem, isso é saber conviver. Isso é saber traçar um plano de vida que nos traz tranquilidade. O que me adianta trabalhar o dia inteiro, ganhar um bom salário e chegar em casa carregado de mágoa, de rusgas, que na verdade durante todo o dia eu angariei com os meus colegas de trabalho, na minha vida, no trânsito, e eu chego em casa todo arrebentado, revoltado, em vez de levar para minha casa segurança, né? Na verdade, materialmente estou trabalhando, estou levando a condição de vida para o meu lar, mas espiritualmente, emocionalmente, estou levando um desequilíbrio para minha casa. Então é isso que nós precisamos pensar. E às vezes as pessoas fazem ao contrário. Quanto mais material vão angariando, vão crescendo, vão progredindo financeiramente, mais vão se distanciando, criando um campo de arrogância, de orgulho. Devia ser o contrário. Porque quanto mais abençoado eu estou sendo, quanto mais capacidade de trabalho eu estou tendo, quanto mais lucidez eu tenho para, na verdade, gerir as minhas finanças, mais eu deveria ser um coração aberto. Mas eu deveria amar o meu próximo, porque os olhos de Deus estão sobre mim. Não é para que eu fique rico, não. É que eu consiga entender o quanto, na verdade, eu estou sendo agraciado com sabedoria, com entendimento, com saúde para poder trabalhar. Isso aí teria que reverter, não eu ficar o dia inteiro dando glória, glória, glória a Deus, não. Mas reverter para o bem do meu próximo, aquele que está do meu lado, aquele meu parente que está com dificuldade. Oh, puxa vida, hoje eu tenho condição de ajudar. Eu vou dar uma mãozinha. Opa, aquela senhora lá da esquina com várias crianças. Será que ela aceita uma cesta básica? Ou chega lá e, bem discreto, e entrega com bastante. A casa espírita, com todos a sua filantropia, seus atendimentos. Será que eu posso abrir um pouco mais a minha mão para a casa espírita, onde eu frequento? Será que eu posso, na verdade, fazer algo mais em que essa vida que me foi prometida em abundância, eu possa usufruir totalmente dela? Será que eu posso?
E é isso que nós temos que pensar. Né? A felicidade não é completa, na verdade, mas nós podemos usufruir dessa felicidade, como diz aqui, ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Olha que bacana. Questão 920 do Livro dos Espíritos. A 921 diz assim, ó. Concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, isso Kardec perguntando aos espíritos, mas, à espera disso, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? Vamos ver aqui que os espíritos respondem. O mais frequentemente, o homem é o artífice da sua própria infelicidade. Aqui, irmãos. Praticando a lei de Deus, ele se poupa de muitos males e se proporciona uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência grosseira. Tá bom? Praticando a lei de Deus, ele se poupa de muitos males e se proporciona uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência grosseira. Então nós somos ignorantes. Temos muitos pontos falhos na nossa vida, mas se praticamos a lei de Deus, quer dizer, se fazemos o bem, porque a nossa conexão com Deus, qual que é? Qual é a conexão? Como que nós conseguimos acessar a espiritualidade e desenvolver dentro de nós essa convivência com Jesus? Através do bem. Através do bem. Por mais ignorante que seja a pessoa, por mais grosseira, por mais humilde, fazendo bem, há conexão com o alto. Né? Então, às vezes, a gente pensa que na simplicidade das pessoas, né, que nós convivemos na infância, então tinha lá a minha avó fazia aqueles pães, aqueles fornos de barro, né? E saía aquele monte de pão. Onde você vai, avó? Eu vou levar para fulana lá na frente lá e tal, levar o pão quentinho. Daqui a pouco ela vinha com alguma coisa de lá para cá também. Então, o que era isso aí? Era uma convivência. E hoje, nós ficamos trancados nas nossas casas, em 4 paredes. E será que eu sei o nome do meu vizinho? Será que eu conheço meu vizinho? Será que eu dou um bom dia para ele, eu dou uma boa tarde, ou eu entro... Né? Ou eu me relaciono com as pessoas por interesse. Aquele ali é o doutor fulano, eu preciso ir lá. Vai que uma hora eu preciso dele, não é? Então, irmãos, importante é que nós tenhamos vida e vida em abundância. Né? Alguns podem dizer assim, que a felicidade está no material. Né? O dinheiro traz felicidade. Né? Vamos pensar um pouco nisso? 925. Por que Deus favorece com os dons da fortuna certos homens que não os parecem merecer? Parece merecer o que? A fortuna. Os Espíritos respondem. É um favor aos olhos daqueles que não veem, senão o presente. Quer dizer, o material é algo presente, é algo para esse momento. Né? Saber bem, a fortuna é uma prova frequentemente mais perigosa do que a miséria. Olha a resposta dos Espíritos. Porque se a pessoa está em constante necessidade, em dificuldade, está ali orando, buscando, pedindo, né? Para poder ir atravessando as dificuldades, as provas. Mas quando atinge um certo grau financeiro, abandona até a família. Começa, né, as desavenças. Então é importante que nós tenhamos em mente o quê? Que a nossa vida abundante é um contexto, vamos dizer assim, é uma mistura, vamos dizer assim, de material e espiritual. Então, como diz aqui, é
É a posse do necessário. Então, é uma questão aqui que é a posse do necessário. Para ser feliz e para estar em paz com Deus, nós temos que ter o quê? A posse do necessário. Mas o que é o necessário para mim? Dentro do meu entendimento. Né? Dentro do meu pensamento, dentro do meu plano de vida. O que é o necessário? A posse do necessário. Né? Em outro ponto diz assim, buscai o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos acrescentarei. Então eu vou ficar acomodado. Não, nós não vamos acomodar. Quando nós falamos em buscar o reino e a justiça de Deus, isso está compilado, isso está no nosso contexto de vida diária. Todas as atitudes que eu tenho que tomar, eu vou pensar sempre que eu sou um filho de Deus, que eu tenho entendimento, que eu tenho uma doutrina espírita e que meus passos devem ser sempre guiados, baseados na doutrina em que eu, na verdade, estou absorvendo. E eu tenho que, na verdade, transpor essa doutrina, né? Exalar essa doutrina através dos meus procedimentos, das minhas atitudes. Então, isso que é o importante na presença de Deus. Então, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Né? Nós vamos ler aqui uma frasezinha aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, na questão 166, em que Emmanuel escreve o seguinte: se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, né, dependerá do quê? Da abundância de valores definitivos que a alma é possuída. Em razão disso, né, diz Emmanuel, o Divino Mestre veio até a nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Né? Então, a tranquilidade de tudo que eu estou fazendo, eu estou praticando, estou fazendo o melhor de mim. Né? Não estou fazendo nada com maldade. Não estou tendo dolo nas minhas atitudes. Às vezes eu erro. Às vezes eu posso magoar alguém por alguma atitude minha, mas não que eu planeje isso aí. Não que eu tenha como ponto principal eu ir lá e ofender uma pessoa por vingança. Não. Deixa a pessoa na sua ignorância e você demonstre a luz. Demonstre, como diz aqui, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, escreve Emmanuel, jamais encontraremos a iluminação necessária. Quer dizer, na disputa aí fora, né? Na competição que está aí fora, material, no dia a dia, né? Jamais encontraremos a iluminação necessária. Né? Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. Quer dizer, se nós estamos na primavera, materialmente, está indo tudo bem, tudo em paz, devemos o quê? Encher o nosso celeiro espiritual, para quando vier o inverno, eu ter substância, ter condições de passar a prova. Né? E às vezes não acontece isso. Às vezes eu estou numa situação legal, o que eu vou fazer? Eu vou pisar no meu irmão, estou tranquilo. Deixo de orar, deixo de fazer o evangelho no lar, deixo de ouvir as palestras, eu estou, E aí o que acontece? Eu me afasto da convivência de Jesus. As minhas ovelhas eu sou conhecido e as conheço também. Terminando, irmãos, a mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. Então, nós vamos agradecer a Deus, por essa oportunidade em que nós refletimos e vamos ter essa convivência com Jesus. Vamos ter. Vamos procurar o Mestre, vamos dialogar, vamos abrir o nosso coração, sempre buscando o socorro do alto, sempre. O socorro do alto nunca falta. E uma coisa é certa, irmãos, o nosso coração precisa das forças renovadas espirituais.
as forças espirituais renovadas, nos trazem no dia a dia condições de atravessar as barreiras, as dificuldades e em tudo possamos colocar Jesus como nosso pastor. Senhor Jesus, agradecemos mais essa oportunidade. Onde essas palestras nos vieram trazer, Senhor, um pouco mais de luz, de entendimento e de reflexão. Pedimos as tuas bênçãos para nosso lar, para nossas famílias, todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando também, possam gozar de toda a paz, e que essa vida, Senhor, possa ser renovada em nós a cada dia. Possamos crescer, intelectual, moral, enfim, Senhor, que a Tua presença santa possa estar sempre em nós, que possamos entender sempre, Senhor, o Teu querer na nossa vida, e faça-nos, Senhor, conviver contigo, a cada momento, a cada pensamento, a cada atitude. Que assim seja.